Segundo convidado de hoje, o Vitório Galindo, que é Head de Análise da QuantisEdge. Muito boa tarde, Vitório. É um prazer tê-lo conosco aqui no Closing da BMC. Boa tarde, pessoal. O prazer é meu de receber esse convite e poder participar aqui do Closing da BMC. Vitório, vamos lá. Vamos iniciando então com as gigantes da Bolsa que há vários dias estão subindo e muito. Vale e Petrobras. Sua visão sobre essas duas empresas? Lembrando que a cotação, né? A Isa estava falando no começo do nosso closing da cotação do petróleo, que está subindo. O petróleo passou em poucos dias de $70 para hoje 83, mais de 83 dólares, né? E o minério de ferro também está demonstrando uma alta importante no último período. O que você está achando de Vale e Petrobras e o que esperar até o final do ano? Acho que os dois principais motivos dessa alta recente, né, foram os pontos que você citou, principalmente do petróleo, que vem já há algumas semanas, né, subindo bem, passou desses 70 para já 83 dólares. E de ontem para hoje a gente teve algumas notícias do governo chinês querendo, né, visando incentivar o mercado de real estate na China, desculpa. E com isso, né, as construtoras tiveram um desempenho muito forte lá na Bolsa Chinesa. Algumas bateram o limite de alta, isso acabou, por consequência, puxando minério e puxando o Vale hoje, né? Vale hoje subindo 3,5 aí, acho que é uma das maiores altas do Ibov, se não me engano. Mas enfim, de qualquer forma, uma alta bem relevante. Acho que, assim, essas duas empresas olhando para frente, né, olhando para perspectivas, está muito relacionada a commodity. Então, acho que vai depender do que a gente vai ver nas próximas semanas, meses aí, até o final do ano, com relação às commodities, né? Caso a gente continue vendo petróleo subindo, ou até mesmo mantendo-se nesse patamar aí, acima de 80 dólares, e o minério retomando a alta, né? Então, tendo, de fato, esses incentivos lá na China, puxando o minério, a demanda aumentando, o preço do minério subindo, aí acho que a gente pode ver uma alta mais consistente de Vale, né? Acho que por enquanto a Vale está só reagindo mesmo a essas notícias. Vai depender se realmente vai ter esses estímulos lá, se vai aumentar a demanda, se o preço do minério vai subir. Então acho que é um pouco mais complicado, né? Do lado do petróleo, não. Acho que só se manter nesse patamar acima de 80 dólares é muito bom para a Petrobras. Ela vai gerar muito caixa, vai pagar muito dividendo, tá com a ação ainda muito barata, deve soltar bons resultados. Então, acho que a perspectiva está mais tranquila, mais fácil para a Petrobras do que para a Vale. Para a Vale, temos que aguardar e ver o que vai acontecer lá na China de fato. Vitor, já que a gente está falando de Petrobras, como é que vocês estão enxergando aí Petrobras novamente na casa dos R$30? Acho que natural, né? Olhando para o petróleo, olhando para os múltiplos dela, hoje a Petrobras negocia abaixo de 3 vezes a EBITDA. É algo assim, é muito barato, né? Tem capacidade de pagar dividendo aí de 20%, 30% ao ano, é muita coisa. Então, assim, o preço da ação em si tá barato, né? O múltiplo tá barato, o valuation tá barato. Acho que muito ainda por conta dos medos, né? De uma possível interferência, aquela mudança na política de preços, coisas do tipo. Já vem muitos relatórios, né, algumas organizações aí mostrando que o preço da gasolina aqui no Brasil está bem abaixo, né, do preço de paridade internacional. Então, de certa forma, o governo poderia estar usando a Petrobras para financiar o combustível mais barato aqui. Ainda não é uma diferença tão gritante, então ainda é discutível, né? Depende dos custos da Petrobras, dos importadores, etc. e tal. Mas enfim, acho que esse risco, esse medo ainda está sobre o preço da ação, né? Senão era, com certeza, né? Se a Petrobras fosse uma empresa não estatal, com certeza a ação estaria muito acima desses R$30 aí. Provavelmente a gente ia estar vendo R$40, R$50, dado os múltiplos, a geração de caixa e todos os ativos que ela tem lá dentro. Agora, só para terminar esse papo de petróleo e Petrobras, porque a gente falou agora com o Nicolas também sobre as Junior Oil, né, a PetroRio, 3R, etc., Eneva. Qual que é a sua opinião sobre essas empresas menores em relação à Petrobras? Vocês estão dando uma olhada na QuantisEdge para esses papéis ou também estão fora do radar de vocês?
Não, a gente olha bastante tempo e gosta bastante de PetroRio. Eu particularmente acompanho PetroRio desde 2018. É a maior posição hoje na nossa carteira recomendada. Nossa carteira recomendada está tendo um ótimo resultado no ano, aí, subindo mais de 40%. O principal case é PetroRio, então a gente tem recomendação de compra para elas, né, no caso da PetroRio especificamente. Já tivemos na carteira 3R por um período pequeno ali, mas não temos mais. Gostamos muito do case de PetroRio. Acho que Petrobras, assim, é a empresa grande já, com uma grande geração de caixa, pode pagar grandes dividendos, né? PetroRio já é um case mais de growth, um case mais de crescimento. Ela está aumentando muito a produção dela, né? Eu até estava olhando os dados, se não me engano, lá em 2018, a companhia produzia cerca de 10 mil barris, alguma coisa assim. Hoje ela chegou na marca de 100 mil barris, né? Então multiplicou por 10 a produção dela. Tem vários projetos lá dentro para aumentar ainda mais essa produção. Tem a revitalização de Albacora Leste, que ela comprou da Petrobras. Tem o desenvolvimento de Wahoo, que também deve gerar aí mais uns 40 mil barris. Tem a terceira fase da revitalização de Frade, que eles já começaram. Inclusive, teve um campo recente aí que eles perfuraram, um poço recente, e está produzindo 8 mil barris hoje. Foi o que levou essa produção para 100 mil. E olhando para frente, a gente vê ela também com múltiplos parecidos com a Petrobras. Acho que não tanto para esse ano, mas para o ano que vem e para os próximos. A gente vê ela negociando também abaixo de 3 vezes o EBITDA, gerando um free cash flow yield de 30%, 40%. Muita coisa que ela deve gerar de caixa. Isso assim, né? Se a gente tiver o petróleo mais ou menos próximo do que a gente está vendo hoje, então acima de 70, 75 dólares. E o dólar também mais ou menos próximo desses 5 aí, 4,60 por aí, nessa faixa. Então gostamos bastante da tese, uma das nossas principais convicções lá na Quantity. Perfeito. E JK aqui? Sei que você acompanha outros papéis também, assim como o setor de varejo, a gente viu o resultado do IPCA aí. Primeiro, queria saber a sua opinião, se esses dados da inflação pode já sinalizar o corte na Selic na próxima reunião, e como é que você já pode precificar isso nos papéis de varejo? Olha, acho que é o que o mercado consenso todo mundo está esperando, né? Eu não tenho uma opinião divergente aí sobre corte, e etc. Né? Todo mundo esperando aí que daqui 15 dias a gente comece a ver a queda, né? Acho que a dúvida talvez esteja muito mais relacionada ao quanto, né? Se a gente vai ter uma queda de 0,25, de 0,5, sendo mais otimista 0,75, acho que mais improvável, mas acho que isso é bom, né? Até estava vendo alguns estudos historicamente, nos meses que antecedem a primeiro corte e até nos meses que sucedem esse primeiro corte no ciclo de queda de taxa de juros, a Bolsa costuma ter, principalmente a Bolsa brasileira, um desempenho muito forte, né? Eu acho que alguma parte desses dados de inflação mais baixo, dessa possibilidade de queda de juros, já estão sendo precificados há alguns meses, né? Nos últimos 2 meses, principalmente. Mas acho que ainda tem muito chão, né? Querendo ou não, a taxa ainda está muito alta. A gente olha o pré, né, olha a curva do DI, mais para frente já precificando algo em torno de 10% ali, mas assim, 10% ainda é uma taxa de juros alta, falando para as empresas, né, que pagam geralmente a taxa mais um spread. Então, sei lá, se a empresa capta dinheiro a 10, a CDI mais 4, vai ser esses 10 mais 4%. Ainda é caro, ainda é 14% ao ano, né, mais de 1% ao mês aí que ela pagaria. Então acho que assim, ainda talvez tenha chão aí para a gente mais para frente continuar vendo essa curva fechando ainda mais, e isso indo para o preço das ações. Acho que ainda tem muita coisa para ser precificada, uma boa parte já foi, mas tem muita coisa ainda que ainda vai pegar no resultado direto das empresas, né, com o resultado financeiro melhorando, lucro aumentando, múltiplo aumentando. Então, acho que é um ciclo bem benigno para o país como um todo, e principalmente para as ações e para a Bolsa, né?
Pois é, né? Falando de ciclo benigno, hoje a gente está vendo setor de construção civil e siderurgia crescendo a todo vapor. Você acha que aqui no Brasil teremos, de fato, esse ciclo benigno começando com esse corte também no setor de construção civil? Afinal, o corte pode ser de 0,25, 0,50 até o final do ano, 1,5 ou 1,75, mas mesmo assim o juro continuará em 12%, pelo menos, há um ano. Será que o mercado da construção civil já vai começar a ter uma retomada ou o juro vai ser alto demais? Porque hoje temos um forte otimismo nos mercados, né? Eu acho que aqui no Brasil a gente tem um case, vamos dizer assim, diferente do resto do mundo, né? Porque se a gente dividir em 3 microsetores, vamos dizer assim, a construção civil, a gente vai ter o alta renda, o média renda e o baixa renda. O baixa renda hoje, ele está muito atrelado a incentivos, a planos do governo e etc. Então, assim, mesmo com a taxa de juros alta, com todos esses incentivos, não está tão caro, né, para a população comprar um imóvel com subsídios, e até comparando assim, né, o preço da parcela versus o quanto a população paga do aluguel. Com os incentivos ainda fecha a conta. Com a queda dos juros talvez fique ainda mais atrativo, né, então pode até dar uma acelerada ainda maior. Mas acho que, assim, pouca relevância, né, como você comentou, cair 2% ali, acho que não vai ser isso que vai mudar o jogo. Acho que é diferente da gente estar falando de cair para 14% para 7%. Aí realmente, né? Aí, pô, isso daí incentiva muito lá na ponta, na economia real, as construtoras e a demanda por imóveis, né? Do outro lado, né, a gente tem a alta renda, que a gente observa que, assim, a alta renda ele não está muito preocupado com juros, com a inflação, acaba não sofrendo tanto com isso, né? O cara vai lá e paga à vista, a inflação não prejudica o poder de compra dele. Então, assim, desacelerou um pouco pós-eleição esse setor, mas ele já está voltando, a gente já vê lançamentos fortes. Então, eu diria que pouco importa, assim, o juros está caindo ou está subindo, esse 2% não vai mudar nada, né? Acho que quem acaba sendo mais afetado mesmo é a classe média, né? Que daí sim acaba saindo desses incentivos da classe baixa, sofre com a inflação e com os juros mais alta, e aí está um pouco mais espremido, né? Então, eu acho que aí a queda da taxa de juros é importante para acelerar. Acho que as empresas estão segurando os lançamentos, a demanda na ponta está baixa, né? As vendas estão baixas, não está aquecido. Mas, assim, eu acho que tem que ir além desse 2% de queda de taxa para realmente, lá na ponta, a gente ver a parcela ficando mais barata e cabendo no poder de compra do consumidor. Então, acho que quando a gente começar a ver os juros ali mais próximos, talvez de 8%, 9% ao ano, né, no melhor cenário aí 7 ou 6%, aí sim a gente vai ter esse setor aquecido, tá? Eu acho que ainda é cedo para falar em aquecimento nesse setor, né? Ainda está complicado para esse setor. A gente vê não só na construção, mas também no varejo aí, afetando, né, o poder de compra, afetando as vendas, afetando o crédito, principalmente. Muitos desses consumidores hoje nem têm crédito no mercado ou estão com nome sujo, coisas do tipo, e não conseguem sequer aprovar um financiamento lá na ponta, né? Então, isso daí enfraquece a demanda. Acho que ainda estamos longe de acelerar essa demanda aí no setor da classe média e de quem está fora dos incentivos. Claro, claro. Vitório, fica com a gente, porque vamos para um rápido intervalo, mas antes disso, nesse momento a Bolsa está fechando, agora são 5 horas e 2 minutos, Bolsa acabou de fechar, alta de 0,58%, manteve os 122.045 pontos, Exetec melhor do dia, 7% redondinhos, Companhia Siderúrgica Nacional 5,13% de alta, Melius subiu 4,33%, Gol subiu 3,06%, Prio... aliás, Gol perdeu 3,06%, Prio perdeu 2,45%, PetroRio e VEG 2,43%. Dólar voltou a subir nesta terça-feira e fechou com uma alta de 0,34%, R$ 4,75. Petrobras, R$ 30,94, 2,11% de alta. Vale, R$ 72,22, 3,39% de alta. Exatec aqui, petróleo, minério e as bolsas lá fora, como fecharam? Bom, temos aqui minério de ferro, que fechou
com alta de 0,30% aos 845 ienes. E temos também fechamentos de petróleo. Os preços internacionais de petróleo fecharam em alta, WTI com alta de 1,13% aos $79,63, e o Brent, que é a referência para a Petrobras, com alta de 1,09% aos $83,64. Agora, as principais bolsas dos Estados Unidos, vamos ver aqui a cotação do Dow Jones com alta de 0,08% e o Nasdaq com 0,61% e SP500 com 0,29%, todos em alta. Perfeito. Então, vamos para um rápido intervalo e já voltamos 2 minutinhos e o Vitório continua conosco para comentar as principais notícias de hoje aqui no nosso closing da BMC. Então, 2 minutinhos de intervalo e voltamos já já. Não sai daí. O que impacta a economia e o mercado global. Olá, muito bom dia para você que está aqui ligadinho na BMC News. Em tempo real, a abertura e a variação dos ativos na Bolsa de Valores. Notícias internacionais. Toda uma discussão aí referente à demanda chinesa. Paula Moraes e especialistas de diversas áreas te explicam os acontecimentos do dia. De segunda a sexta, às 9h30. BMC News. Informação que gera valor. A minha vida foi e é marcada por grandes histórias. Sonhos, objetivos, conquistas. Me chamam de narrador de emoções. Mas, na verdade, eu narro escolhas. Escolhas que mudaram vidas, inclusive a minha. Por isso, eu escolhi a EQI Investimentos. O parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos. EQI Investimentos. Invista em suas escolhas. Os casos de dengue, zika e chikungunya estão aumentando em todo o país. Mas quando aumentamos a prevenção, diminuímos o problema. Quando aumentamos a informação, diminuímos os focos. Quando aumentamos a atenção, diminuímos o risco de mortes. Em caso de febre, dor de cabeça, dores no corpo e nas articulações, coceira e manchas na pele, procure uma unidade básica de saúde. Quando aumentamos os cuidados, diminuímos os riscos. Brasil unido contra a dengue, zika e chikungunya. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor a melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés, sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. BMC News. Informação que gera valor. E de volta com o nosso closing aqui na BMC. Nesse momento são 5h07. A Alphabet acabou de anunciar os seus resultados. Antes de voltar a chamar o nosso Vitório Galindo, só vou dar ao vivo com vocês os resultados da controladora do Google, que acabaram de sair nesse momento, lendo ao vivo com vocês o balanço da Alphabet. Faturamento superou as expectativas, 1,44% por ação, 1,44 dólares por ação, lucro 1,44 por ação,
A previsão do mercado era 1,34 dólares por ação. O faturamento superou também as expectativas, 74,6 bilhões de dólares contra 72,82 bilhões de dólares esperados pelo mercado. Então, o Google está em alta, a ação do Google nesse momento no aftermarket lá em Nova York, 4,98%. Os resultados vieram melhores do que esperado. Vamos falar disso ao longo do nosso closing aqui na BMC. E daqui a pouco vão sair também os resultados da Microsoft, daqui a alguns segundos. Mas antes disso, eu queria terminar o nosso papo com o Vitório Galindo, Head de Análise da QuantZed. Vitório, vamos falar um pouquinho de bancões? Itaú, Bradesco, Santander. Hoje tivemos um dia complicado, né? Após o governo decidir anunciar, né, o fim, de fato, dos juros sobre o capital próprio. O que vocês estão esperando sobre os bancos aí na QuantZed até o final do ano? Será que essa mudança vai impactar em muito o resultado trimestral e até anual das instituições financeiras no Brasil? Eu acho que o Vitório está sem áudio. Deixa eu pedir para a produção botar o áudio do Vitório. Agora foi. Então, voltando ao seu raciocínio. Desculpa. Era o meu microfone aqui. Mas eu acho que, assim, algum impacto deve ter, sim. Não sei, se tivesse que chutar aí, ainda é muito difícil saber, né? Algo próximo aí de 10% do resultado dos bancos. Também não é um impacto astronômico, nada que vai acabar com o negócio dos bancos ou com a rentabilidade deles, coisas do tipo, né? Mas assim, hoje a gente não tem recomendação para nenhum dos bancos. Até tenho dado uma olhada mais em Bradesco, né? Tem me chamado a atenção os resultados e o preço de Bradesco, mas estou aguardando sair o resultado que deve sair aí nos próximos dias para entender melhor como que está a situação do banco, o que vai ser falado na teleconferência e aí tomar alguma decisão. Mas assim, eu acho que do lado, olhando do setor em geral, né, vejo com um ano comum, por assim dizer, um ano neutro, né, nem muito positivo, nem muito negativo. Tem esse impacto no JCP, mas por outro lado, o resultado de Itaú e Bradesco e Banco do Brasil, continuam bem fortes, então acho que não vai impactar tanto. Do outro lado, a gente vê ali Santander e Bradesco podendo melhorar os resultados a partir do segundo semestre desse ano, né, conforme eles mesmos vêm comunicando e vêm falando para o mercado. Então, acho que talvez o mercado até esqueça do fim do JCP e olhe mais para essa melhora no resultado, tanto de Santander e Bradesco, e até tem um momento aí favorável daqui até o final do ano, tá? Isa Takaki. Ainda falando, né, sobre essa questão do juro sobre capital, né, que acaba impactando bem sobre as ações do banco, aí, como estava dizendo, inclusive o programa anterior estava falando aí, né, discutindo sobre isso. Queria entender como é que vocês acreditam que o mercado está se preparando aí para essa notícia? Olha, acho que assim, tem um impacto da notícia, né, mas eu não sei, eu tenho a impressão de que esses bancos no Brasil, há tanto tempo eles já são um oligopólio, por assim dizer, né, que talvez eles encontrem outras formas de repor, talvez, essa perda da lucratividade, né? Seja repassando isso para a ponta, para o consumidor, nas margens, etc., todo mundo, como é algo que vai afetar todos, né? Que eu não vejo assim, o mercado com tanto medo, tanto receio, né? As ações mesmo caindo, a que mais caiu hoje foi Santander, caiu 1%, né? Assim, não vejo o mercado panicando ou com medo disso, tá? Então, acho que o mercado está aguardando realmente isso passar a ser aprovado, como que os bancos vão se comunicar sobre o assunto, o que os bancos vão fazer para eventualmente repor, né, essa perda de lucratividade, de rentabilidade, para daí tomar alguma decisão, por assim dizer, tá? Acho que o mercado está meio neutro com relação a esse assunto. Não vejo assim um pânico generalizado ou
muita gente pessimista por causa do assunto. E última pergunta que eu ia te fazer também é sobre outro setor, ou melhor, ações do setor de celulose. Klabin e Suzano estão sofrendo um pouco neste ano. O que você espera dos papéis? Esses dois papéis são ainda ativos interessantes para investidor pessoa física? Olha, esses dois papéis são dois que eu estou bem de olho, para falar bem a verdade. A gente adicionou recentemente na carteira recomendada da Quantity a Suzano, tá? Acho que assim, depende, né? Para o investidor pessoa física, talvez tenha que ser para o investidor que tem um pouco mais de estômago. Por quê? Tá passando por um ciclo de reversão ou um low do ciclo da celulose. Então pode ser que a gente veja os resultados piorando ao longo dos próximos trimestres, porque a celulose está muito mais barata do que estava nos trimestres anteriores, onde os resultados estavam fortes. O dólar também caiu bastante, então isso afeta o resultado delas, né? É ruim para elas. Então, assim, em termos de resultado, acho que talvez a gente ainda tenha alguns resultados ruins. Só que, por outro lado, a gente já começa a ver a Suzano parando de diminuir o preço da celulose, em alguns casos até aumentando um pouquinho, pouca coisa ali, né? Então, talvez a gente está chegando perto do low do ciclo. Isso geralmente costuma ser um bom momento para investir nessas empresas, né? Em momentos de reversão do ciclo, ou até mesmo do low ali, que você acaba pagando um valuation bem barato. Né? Só que assim, tem que ter paciência. Vai demorar para a celulose ou para a commodity, enfim, voltar para patamares mais normalizados ou até em patamares mais altos. Enquanto isso, o resultado vai ser um pouco ruim, né? O mercado não vai estar olhando tanto para elas vão ficar meio esquecidas. Então, é difícil falar assim, no desempenho das ações no curto prazo. Eu estou olhando mais para médio e longo prazo mesmo. Costuma ter bons retornos a hora que você consegue comprar essas ações no pior momento do ciclo e aguardar até o melhor momento. Então tem que ter paciência. Eu vejo múltiplos ali atrativos, as empresas aumentando capacidade, aumentando o volume de produção delas, conseguindo desalavancar, né? Mesmo no ciclo de investimento alto, elas estão conseguindo se desalavancar, estão gerando caixa, mas assim, por enquanto os resultados devem seguir pressionados, não deve ter grandes dividendos, nem nada do tipo. Então, é algo para quem tem estômago e está olhando mais para médio e longo prazo mesmo, tá? Perfeito. Então, de fato, é para investidores um pouco mais experientes, né, com mais médio e longo prazo. Eu queria agradecer muitíssimo o Vitório Galindo, Head de Análise da QuantiZed, por ter estado conosco nesta terça-feira aqui no Closing da BMC. Muito obrigado, Vitório. Foi um prazer. Foi um prazer. Obrigado pelo convite, pessoal. Quando precisar, é só chamar. É isso aí, obrigado, Vitório. E aqui, vamos continuar então com o nosso noticiário. Antes disso, nesse momento, 5 horas e 16 minutos, com o Ibovespa que terminou mais um dia de alta. Nesta terça-feira, como a gente está vendo aqui no nosso Profit da Neológica, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, o Ibovespa, fechou com 0,56% de valorização, 122.010 pontos, manteve então os 122 mil pontos de valorização. Dólar subiu 0,38%, R$ 4,75. Petrobras, 2,34% de alta, Vale 3,41%. Petrobras chegou aos R$ 31 a Petrobras preferencial, 31,01 e Vale 72,23 reais. A melhor do dia foi a ação da Exetec, 6,95%. Companhia Siderúrgica Nacional subiu 5,21% e Melius 4,45%. Por outro lado, a pior do dia foi a Gol, 3,06% de queda. A Cogna perdeu 2,56% e a Minerva perdeu 2,50%. E se a gente for dar uma olhada lá fora, como estão as bolsas no aftermarket agora, Isa? Nesse momento, como está fechando Nova York nesse aftermarket de terça-feira?